Olá, estamos abrindo aqui mais um Ponto de Vista, sempre junto com você de segunda a sexta-feira, a partir da 1h30 da tarde. As personalidades da cidade, da região metropolitana, passam aqui pela nossa bancada, nossa mesa branca, né, do dia a dia, para levar até você a discussão, o debate e o aprofundamento dos temas que fazem parte aqui da cidade, da região e do país, né, neste conturbado momento político e econômico que nós atravessamos, eu acho que já há mais de 3 anos aproximadamente, não é? Desde o início do governo Dilma até agora, este quase final, não se sabe ao certo, não é? Do governo de Michel Temer. Vamos discutir muitos assuntos relacionados à política, vamos falar sobre o nosso porto aqui, um assunto importante, né? A Lava Jato parece estar chegando por aqui também, uma série de histórias interessantes para a gente falar. O porto continua uma movimentação de cargas bastante considerável e a gente recebe com satisfação o companheiro amigo Leopoldo Figueiredo, jornalista especialista na área portuária, jornalista de A Tribuna. Tudo bem, Leopoldo? Tudo bom, Eduardo. Obrigado, bom dia, boa tarde ao público, boa tarde. Vamos debater um pouco sobre o Porto de Santos, né? É verdade, Porto de Santos, economia, não é, que está sempre em foco, a questão política, não é, que bate às nossas portas com péssimas notícias diariamente, não é? Infelizmente vem sendo assim, né? O nosso delegado poeta Paulo de la Rosa, mais uma vez, dá o prazer e a satisfação de colaborar com a gente aqui no Ponto de Vista. Tudo bem, de la Rosa? Boa tarde, meu querido amigo Edgar. É sempre um orgulho e uma responsabilidade imensos fazer parte dessa bancada. Em especial, no dia de hoje, poder ombrear um jornalista do quilate e da competência do nosso amigo Leopoldo, que tem a caneta mais importante do jornalismo da cidade, na minha opinião, na minha humilde opinião, Edgar. Porque Leopoldo fala do futuro da nossa cidade, do futuro da nossa região e do futuro do nosso país, que infelizmente vem sendo maltratado há décadas e, naturalmente, aquilo que se espraia pelo Brasil acaba lançando o seu cheiro fétido pelo Porto de Santos. O nosso jornalista é o responsável pela pauta de Porto e Mar, do maior jornal de circulação da nossa região. Então é com muita responsabilidade que eu aceito esse convite. Muito bem, agradecendo aqui aos dois, é verdade, não é? O Leopoldo trata aí de um assunto seríssimo, que é a base da economia, não é? Do giro financeiro que temos aqui na cidade, na região metropolitana, há muitos e muitos anos, mas o porto maltratado, não recebe o devido cuidado do governo federal, não repassa a responsabilidade para o Estado, e muito menos, eu preferia que passasse direto aqui para a cidade, enfim, não é? A cidade toma... Bom, o Leopoldo conhece, acho que quase todos os portos importantes do planeta, eu conheço 3 ou 4 aí, não é? Mas a gente tem sempre a informação de que o porto administrado pelo município, não é? Funciona melhor, resolve seus problemas rapidamente e, além disso, não é? Tem os problemas que ele causa à cidade também solucionados com muito mais velocidade, com muito mais rapidez, né? Atendendo aos munícipes. E as cidades, normalmente portuárias, são cidades onde realmente funciona muito bem, o dinheiro funciona, circula bastante, nas cidades, não sei se ricas, né? O Leopoldo pode explicar melhor na sequência do programa, mas abastadas, né? O suficiente, e a gente vê uma dificuldade muito grande aqui na economia da cidade, na economia da região, apesar do maior porto da América Latina estar aqui. Bárbara Camargo, lá na ponta, não é? Jornalista, com a gente em mais essa edição do Ponto de Vista, acompanhando aí as redes sociais, a sua participação, as nossas transmissões também, né? Tudo bem, Bárbara? Tudo bom, Edgar? Boa tarde a todos da bancada. E eu estou aguardando aqui a sua participação pelo Facebook ou pelo e-mail contato@pontodevista.tv.br. E uma boa noite para quem está acompanhando a gente na reprise também. Muito bem, boa noite para você que está aí na reprise. Como eu digo sempre, o programa é ao vivo, 1h30 da tarde, né? Termina às 2h30. Tem a tarde inteira pela frente. Você que está sintonizado aí na reprise acompanhando a gente pode ter recebido já uma série de novas informações aí, porque as coisas andam acontecendo aí atropeladamente, né, Leopoldo? Exato, a cada minuto uma novidade, né? O jornal impresso sofre muito com isso, não é? Dificuldade enorme, não é? De acompanhar o dia a dia, especialmente quando as operações são deflagradas logo de manhã cedo, enfim, né? Você está lendo as notícias do dia anterior, a bomba já está explodindo às 6h30, 7 horas da manhã, hein? Pelas rádios, pela internet, enfim, é uma coisa muito complicada. Mas esse é o desafio do jornal impresso, sem dúvida, né? De trazer o diferencial para o público no dia seguinte. Preparar durante todo o dia, fazer uma análise realmente aprofundada, específica, e no dia seguinte entregar para o leitor aquela informação, aquela análise diferenciada, mais que ele só vai aprofundada, encontrar, né, no veículo impresso.
Mas, para isso, é por isso que todos os grandes grupos de comunicação trabalham com seus veículos impressos e também com seus portais digitais, como é o caso do Grupo A Tribuna. O Grupo A Tribuna, o Jornal A Tribuna, eu não sei se o Expresso também, mas o Jornal A Tribuna fez exatamente na semana passada, o Paulo de la Rosa, isso que o Leopoldo acaba de colocar aqui, quando nós acompanhamos, né, a divulgação de que a Lava Jato teria chegado ao Porto de Santos. Né? Chegou ao Porto, enfim, né, o diretor da Rodrimar, pego numa conversa telefônica com o deputado, agora não é mais deputado, né? Rocha Loures, né? Não é mais deputado porque o Osmar Serralho, nesta manhã, decidiu não aceitar o Ministério da Transparência. Aliás, fizeram um movimento enorme, né? Os funcionários públicos que atuam lá no Ministério da Transparência contra a chegada ou a nomeação do Osmar Serralho. Acho que ele não se sentiu bem, né? Primeiro, não se sentiu bem sendo afastado pelo Michel Temer do Ministério da Justiça, né? E segundo, percebendo claramente que ele continuaria ministro, provavelmente para dar foro privilegiado, manter o foro privilegiado ao então deputado, hoje já não mais deputado, primeiro suplente, né, o Rocha Loures. Acho que foi por isso, né, o De la Rosa, que isso aconteceu, né? Lamentavelmente, essa vem sendo a política dos nossos políticos. Se fechando em copas, num sentido único da autoproteção, esquecendo por completo o seu fundamental, essencial, axial mistério, que é servir ao nosso país. Os nossos congressistas estão a todo tempo preocupados tão somente com a própria preservação, porque, lamentavelmente, diante de práticas que se repetem há anos, décadas, o Brasil vem sendo assaltado financeira, moral e até mesmo patrioticamente por essa corja que, lamentavelmente, ocupa os altos postos da política brasileira. E quando ficamos sabendo que os maus cheiros dos ventos da Lava Jato chegam ao nosso porto, me vem aqui uma profunda reflexão sobre algo que essa bancada, sempre capitaneada pelo Edgar, vem repetindo há muitos anos, e não fez ainda há pouco. A necessidade que temos da gerência municipal ou regional do porto. E agora está aí. Sempre no Porto de Santos as coisas acontecem de cima para baixo. E a grande maioria de nós todos e das cidades somos fantoches nas mãos desses dirigentes. E agora a desgraça se abate de novo sobre o Porto e da mesma forma, de cima para baixo. E eu não gostaria de evitar essas duas perguntas ao querido jornalista, o preparado jornalista Leopoldo. A primeira delas, Leopoldo, é que será que agora que chega no Porto de Santos esses ventos, nós teremos um cuidado maior no potencial de transporte aquaviário que o Porto tem? Porque nós continuamos desprezando esse potencial do nosso porto, que é a capacidade de locomoção desses containers vazios, que acabam trazendo um infortúnio desses caminhões apodrecidos circulando na cidade e até de pessoas. Ficamos à mercê desse VLT fantástico que está sempre vazio, quando poderíamos ter coisas mais úteis através do transporte aquaviário. E a minha segunda questão, eu não sou um especialista de Porto, sou de Porto, eu entendo muito do Porto da Pedra, minha escola de samba. Agora, o decreto 9048 de 17. Então vamos por partes, vamos deixar o Leopoldo responder essa primeiro, você guarda essa claro. para a sequência aqui. E eu queria só voltar rapidamente àquele tema que nós estávamos falando sobre o desafio do impresso. Quando quando explodiu aí na mídia Jornal Nacional, não consegui acompanhar, depois vi na Globo News, né? Essas gravações, enfim, né? E falei com a Arminda rapidamente, ela lê amanhã que a gente vai explicar direitinho. Realmente o Jornal Tribuna fez uma matéria bem completa, não é? Fazendo uma análise grande com alguns depoimentos interessantes, não é? E esse envolvimento aí do diretor da Rodrimar, foi citado até o diretor-presidente da empresa, o Celso Greco, enfim, por relações, por proximidades com Michel Temer, essa coisa toda. Eu acho que realmente o caminho do impresso, basicamente, é por aí. E nessa matéria, o jornal realmente tem os seus parabéns ao time todo, o Leopoldo, especialmente, que cuida da área, e a Arminda também, a toda a equipe lá, né? Bom, a influência do Michel Temer não é nova, né? No Porto. Nem novidade, né? Na verdade, Edgar, já se fala da influência do presidente
como boato já há alguns anos. Mas pontualmente agora, nas investigações que a Polícia Federal e o Ministério Público estão realizando dentro da Operação Lava Jato, começa a haver, pelo menos surgem indícios ou surgem pelo menos fatos ou citações ao presidente Michel Temer e na sua eventual relação com o Porto de Santos. Obrigado até pelas palavras, foi um trabalho árduo da equipe de Porto e Mar, nas reportagens da jornalista Fernanda Balbino, publicadas na semana passada, foram pelo menos 2 reportagens tratando sobre o assunto, em que o Porto de Santos começa a ser citado nessas investigações. Na primeira vez, aliás, pelo menos a primeira citação desse material da Lava Jato, foi numa das delações do diretor de Relações Institucionais do grupo JF, que é o controlador do JBS, o Ricardo Saúde, quando ele cita que recorreu ao senador Delcídio Amaral, então ainda no governo, na época da presidente Dilma, para evitar que a área que hoje é do terminal Eldorado fosse licitada. Pelo menos ele, na delação premiada, ele faz esta acusação. Acusação essa que está sendo agora investigada. A outra citação é quando esse mesmo Ricardo Saúde, em delação ao Ministério Público, à Polícia Federal, cita que procurou o então ministro Wagner Rossi e afirmou que ele fez o contato com o então vice-presidente Michel Temer. E nesta conversa do Rossi, que foi presidente da CODESP há 17 anos, mais ou menos, ele cita que operava no Porto de Santos para o então deputado Michel Temer. É uma outra alegação que surge durante as investigações da Lava Jato e é uma outra alegação que terá de ser investigada para saber a sua veracidade. Isso assim... Wagner Rossi operava... Ele afirmou, o Ricardo Saúde, na delação dele, que numa conversa com o Wagner Rossi, o Wagner Rossi afirmou que operava no Porto de Santos para o então deputado Michel Temer. Ele era indicado pelo Temer, todo mundo sabia disso, né? Sim. Resta saber o que ele entendia por operar. Isso não ficou claro. Claro. Nós procuramos o hoje aposentado Wagner Rossi. Ele falou que, na verdade, negou qualquer contato com o Ricardo Saúde e disse que nunca fez nada pelo então deputado Michel Temer aqui no Porto de Santos. Mas, enfim, nos atendo aos fatos e não aos boatos, claro, ou às histórias que acabam surgindo no cenário portuário, esses são os fatos até agora. E, por último, ainda envolvendo, também houve a gravação de uma ligação do deputado Rocha Loures para o então diretor, para o atual diretor do Grupo Rodrimar, o Ricardo Mesquita, mas apenas comentando que o novo decreto dos portos sairia. Nós procuramos, o Ricardo Mesquita, procuramos a empresa explicou que, na verdade, essa ligação não teria aparentemente nenhuma irregularidade, seria apenas um retorno que o deputado que estava acompanhando as negociações desse novo decreto estava dando ao então representante da empresa, que também é conselheiro da Associação Brasileira de Terminais Portuários. E esse decreto ele foi desenvolvido a partir de um pedido do governo para que o setor empresarial apresentasse as suas demandas para desenvolver a região, para desenvolver o setor. Essas demandas foram apresentadas, então havia uma negociação entre governo e o setor empresarial, aparentemente sem nenhum problema. Então foram essas as citações, acho que citei todas, né, do Wagner Rossi, da Eldorado e do Delcídio, em que acabaram surgindo o Porto de Santos. Mais uma vez eu falo, são citações agora que têm que ser investigadas, claro, uma vez que só aparece um lado, os demais lados, pelo menos aqueles que nós consultamos, o ex-presidente da CODESP e ex-ministro da Agricultura, Wagner Rossi, os representantes do terminal do Grupo Rodrimar e também o senador Delcídio acabou não dando nenhuma resposta para a gente. Mas, enfim, todos afirmaram que não houve nenhuma irregularidade. Agora as autoridades vão ter que investigar e apurar esses fatos com clareza. Sem dúvida nenhuma. Esmeraldo Tarquínio Neto, já com a gente aqui, lá na nossa ponta esquerda, também acompanhando, participando mais uma vez, colaborando com a gente. Eu vou pedir só para o Leopoldo chegar um pouquinho. É isso, Bola? É isso aí? Uhum. Leopoldo chegar um pouquinho com a cadeira para cá. O Esmeraldo ficar à vontade. Isso, exatamente. Tudo certinho. Então, Esmeraldo, prazer revê-lo. Alguma novidade sobre as influências de Michel Temer no Porto de Santos? Não?
Não, A né? novidade é de poder reencontrar o Leopoldo depois de algum tempo. É uma satisfação. O Paulo Della Rosa, meu colega, meu contemporâneo na Faculdade de Direito. A Bárbara, você, Edgar, muito obrigado pelo convite mais uma vez. É uma tristeza isso, né? Que a cidade tenha... Isso seria inevitável em razão da atividade econômica do Porto. E por toda essa capilarização de coisas que a Operação Lava Jato nos trouxe e essa relação estabelecida, veja que eu não falo delação, porque isso me parece mais uma relação estabelecida entre os irmãos Batista e a Procuradoria-Geral da República, e chegaria aqui... inexplicável, realmente. Né? Ao invés de delação, pode ser uma relação. Mas, de qualquer forma... Estas coisas acabam de alguma maneira, e o Leopoldo destaca bem que é necessário que se ouçam os outros integrantes desse processo, claro. Porque senão fica muito fácil, a exemplo do que não aconteceu em outras fases da Lava Jato, onde você tinha aquele negócio da calúnia, injúria e difamação, que você rasga o travesseiro de pena, as penas vão embora, você consegue recolher as penas, mas alguma vai. E ela fica, isso gera muita dúvida, isso gera muita insatisfação nas pessoas. E eu assim, observando, como um observador, eu vejo que, lamentavelmente, isso chegou aqui na nossa cidade, na atividade econômica mais importante da nossa cidade. É verdade, dissemos isso aqui desde o começo do programa, né? Tanto que hoje a Fernanda Balbino publica no Jornal da Tribuna um novo balanço, né? O Leopoldo. Das operações aqui no Porto de Santos em 2017, houve um crescimento bastante significativo. Já são sinais concretos da economia... de que, apesar da crise política, do tumulto que acontece em Brasília, a economia do país começa a mostrar indícios sólidos, indícios esses que se refletem no Porto de Santos, de que o comércio exterior começa a retomar o seu crescimento. Nós estamos aí com uma safra recorde, o container, que na verdade é utilizado principalmente para o transporte de cargas industrializadas, também começa um crescimento. Houve um registro aí de um crescimento de quase 20%, é um número bastante significativo. Ou seja, apesar de todo o caos em Brasília, são boas notícias aqui para a região, especialmente porque a gente está falando de um maior volume de operações no Porto e especialmente quando esse crescimento acontece na importação, a gente tem especificamente um maior volume de empregos. O Della Rosa fez uma pergunta direcionada aqui ao Leopoldo, vou deixar para o próximo bloco, temos aí 2 minutinhos para fechar, ele refaz a pergunta, a gente entra nesse outro tema, só para a gente não perder esse gancho aqui, não é? Das relações aí, não é? Do Michel Temer. Paulo Della Rosa falava em 30 anos, né? De relações do Michel Temer aqui no Porto de Santos, eu diria que houve uma interrupção, não é? Durante o mandato do presidente Lula. Enfraquecimento. Um afastamento, enfim, né? Aliás, Vicente Cassione, no programa anterior que nós tínhamos na casa aqui, dizia sempre que haviam 5 deputados, né, no Congresso que tramavam contra o Lula o tempo todo. Um deles era o Temer, né? Temer, Gedel, Jucá, enfim, né? Esse pessoal aí. E que o Temer finalmente tinha conseguido chegar ao poder depois de tanta insistência, depois de tantas tramas, enfim. E uma delas, evidentemente, é porque tinha perdido o poder nos portos durante o primeiro mandato do presidente Lula. Depois o PMDB se chegou, a coisa toda, compôs o governo também. Agora, com relação aqui ao Porto, Esmeraldo e Leopoldo e Paulo Della Rosa, o que mais chama atenção, hein? São esses terminais aí, essas concessões ou essas licitações que são feitas, distribuição de cargos, esquemas que são montados dentro da Codesp. O que mais se fala aí em relação a essas questões, essas coisas escabrosas aí que podem vir à tona? Vocês ficam à vontade aí para... Não, pontualmente deve-se buscar sempre na autoridade portuária uma gestão profissional. O Paulo havia comentado um pouco sobre a experiência dos portos internacionais, como são feitas. Irregularidades há em todo o complexo portuário. No ano passado, por exemplo, um diretor da autoridade portuária de Nova York e Nova Jersey estava sendo processado por desvio de recursos e corrupção. Ou seja, então não é por ser no Brasil ou por ser nos Estados Unidos, irregularidades podem acontecer em qualquer caso. Agora é a forma de se encaminhar isso, né? E principalmente assim, os portos acabam se desenvolvendo principalmente quando tem gestões profissionais. A ingerência política ou não,
E se você for analisar, haverá, né? todo o complexo portuário acaba tendo uma ingerência, mas uma ingerência política, por exemplo, na definição de políticas públicas. Nos grandes casos, nos casos dos grandes portos internacionais, quer sejam os europeus, quer sejam os norte-americanos, há sempre um conselho formado por representantes do município, do estado ou às vezes até da região metropolitana e do governo federal, definindo o quê? As metas que aquele complexo portuário tem que atingir, os objetivos que ele tem que alcançar, de que forma ele vai alcançar. O dia a dia do porto fica com uma equipe profissional, uma equipe empresarial até, e muitas vezes que busca dar uma velocidade de iniciativa privada para o seu dia a dia. São esses fatores que acabam garantindo um bom desenvolvimento. Agora, nós estamos falando também de situações em que a legislação permite isso. A nossa legislação, atualmente, acaba também dificultando muito o trabalho do gestor portuário. Tinha um antigo presidente da Codesp que gostava sempre de usar esse exemplo. A mesma lei que é utilizada para a companhia Docas comprar essa caneta, é a mesma lei que é utilizada para licitar um terminal, a lei de licitações. Ou seja, tanto é que, mesmo agora, nos últimos meses, o atual governo falava de tentar garantir uma maior autonomia administrativa para as companhias Docas, de modo a atender a demanda da iniciativa privada. Ele falou aqui em Praia Grande, não foi? Exatamente. Quando veio inaugurar a escola com o nome do irmão dele. Diante agora da crise política, resta saber que fôlego o governo terá para continuar com esse projeto aí. Muito provavelmente esse projeto vai ser abandonado. Mas essa é a saída. É nós termos, sim, quando a gente fala da participação das autoridades regionais, isso é muito importante, sim, mas principalmente na definição de metas a serem atingidas pelo complexo portuário, ou seja, na definição da sua política pública. E a operação, deixar uma diretoria baseada em objetivos, com metas traçadas e bem profissional. Vamos fazer o break? Então, rápido intervalo, já retomamos a conversa aqui no Ponto de Vista. Em instantes. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Quem escolhe uma faculdade escreve um capítulo que define sua trajetória, define os rumos do seu amanhã. O aluno que se forma ou está na Unisanta se destaca no mercado. Aqui se aprende fazendo em laboratórios específicos, com qualidade comprovada nas avaliações do MEC. Somos talento, somos paixão, somos Unisanta. Vestibular Universidade Santa Cecília. Inscreva-se já! A Unisanta oferece mestrados inéditos recomendados pela CAPES e com professores altamente capacitados. Mestrado em Engenharia Mecânica, Ecologia, Direito da Saúde e agora Auditoria Ambiental. Aproveite descontos especiais e financiamento. Inscrições e informações www.unisanta.br/mestrado. Universidade Santa Cecília. Excelência em pós-graduação. Sequência do Ponto de Vista, segundo bloco aqui com o Leopoldo Figueiredo, jornalista de A Tribuna, especialista na área portuária, o Esmeraldo com a gente também, Paulo de la Rosa e a Bárbara, já com participações, perguntas, comentários, enfim, você que está ligado aí na gente pelas redes sociais, né? Bom, o Paulo de la Rosa tinha feito uma pergunta interessante sobre investimentos aí, pode refazer para a gente seguir aqui. Os investimentos que não acontecem nunca, na verdade, mais ou menos isso, né? Na verdade, toda essa problemática atualíssima do Porto gira em torno desse decreto novo, o 9.048 de 17. Dia 10 de maio, recentíssimo. Sim. Justamente porque nessa linha que o Leopoldo fala com muita propriedade, da necessidade de políticas públicas para o Porto, essa é a função do gestor, e não políticas partidárias ou políticas pessoais, políticas públicas, essa lei foi discutida entre os vários participantes do Porto. Pessoas que lidam diretamente com assuntos portuários.
Isso é salutar, na minha opinião. Sempre que há uma legislação que tem como nascedouro a discussão, elas costumam ser melhores. Naturalmente, entra aí a questão política e a questão pessoal. Foi buscando mais espaço nessa lei que as negociações giraram em torno dessas delações que estamos aí. E na prática, o que temos? Temos um porto que agora tem um marco regulatório, que afasta aquele fantasma da insegurança jurídica que vinha tomando conta do porto. Nenhum grande empresário quer investir se não houver segurança jurídica. Então, esse decreto tem no seu bojo essa boa ideia, um marco regulatório que dê segurança jurídica. E aí temos os fatos, Leopoldo. 2 terminais novos, com ingerências de armadores nesses terminais. O que acaba acontecendo? É natural que esses terminais concentrem todo o trabalho, sufocando, asfixiando quase de morte o conjunto dos outros. Eu não gosto da terminologia americana, mas todo mundo usa, vou tentar dar uma de gostoso também. Os outros players do processo. Então, infelizmente, a questão está no ser humano e na qualidade dos nossos dirigentes e na responsabilidade que tenham ou não com essa exposição que você fez com muita clareza, as políticas públicas. Eu gostaria que você nos brindasse com um pouco desse seu conhecimento nessa lei, que pode sim ter algo de positivo, porque afasta a insegurança jurídica, mas que já começa na prática a trazer esses fantasmas. E só uma palavrinha, é com muita emoção que ladeio o Esmeraldo. O Esmeraldo, por uma série de fatores, vem sendo presença marcante na minha vida. E agora, por um motivo que ainda não posso declarar, tive que me debruçar sobre o Tarquínio e resumo toda a história do Tarquínio em algo que está fazendo um ano há pouco tempo, quando Esmeraldo faz a leitura de uma carta que supostamente, senhor seu pai, talvez um dos melhores e mais qualificados cidadãos da nossa região metropolitana, escreveria falando das questões atualíssimas. É uma honra estar ao seu lado, Esmeraldo. Muito obrigado, Paulo. Aproveitando essa, Leopoldo, se você puder, eu queria não complementar a pergunta, mas uma coisa em paralelo, porque eu vejo assim, nos 7 anos em que eu permaneci na CODESP, seja na Fundação Senep, seja na Ouvidoria do Porto, eu acompanhei muito diretamente, porque influenciou também diretamente em relação ao Senep, aquela lei dos portos de 2013, eu não tenho dúvida de que houve ou muito desconhecimento, ou muita má intenção, ou uma simbiose dessas coisas todas, em relação ao resultado da lei. Porque eu não tenho dúvida também que em 10 ou 15 anos as companhias docas acabarão. Elas sairão do controle do poder público e passarão a compor o rol de empresas privadas. Quando você citou anteriormente a participação do município, um exemplo acabadíssimo disso, muito bem acabado, é o Porto de Antuérpia, que tem um conselho, o Conselho do Porto, o Conselho Portuário, nós falamos até outro dia aqui, né, Edgar? O Conselho ele é composto pela prefeitura, o equivalente à prefeitura, o equivalente ao Estado e... Eles chamam lá de municipalidade, a municipalidade. Né? Que é a reunião dos municípios onde há área portuária. Aí você tem uma aplicação prática do conceito de metropolização. Perfeito. Né? Agora, o fato é que as coisas se resolvem naquele fórum, e aquele fórum vai determinar quais são as boas políticas, porque é aquele fórum que sabe o que é que aquela região precisa. O governo federal brasileiro não tem a menor ideia do que seja o Porto de Santos. Não tem a menor ideia. O interesse do governo federal, em todos os tempos, eu não estou partidarizando isso, em todos os tempos, é muito distante dos interesses nossos aqui. E não é o interesse da cidade de Santos ou da região da Baixada Santista, é o interesse da atividade portuária como uma atividade econômica a mais importante e definitiva dos rumos da nossa economia, da economia local aqui. Então, o que eu acho que, desta forma, quando você fala na aplicação de políticas públicas, eu só vejo o melhor modelo para mim, Leopoldo, é o modelo da decisão local. Os conselhos de autoridade portuárias que acabaram na lei de 2013 eram um respiro para que você pudesse chegar num ponto positivo. E virou um suspiro de morte.
E isso pode chegar ao fim da Companhia Docas como no modelo em que ela existe. Bom, então vamos... Deixa eu ver se eu consigo responder a todos aqui. Bom, primeiro a gente começou a falar um pouco sobre a nova lei dos portos, só para o público aí de casa entender e acompanhar o que nós estamos falando aqui. Em 2013, o marco regulatório, ou seja, a principal lei do setor, a lei que rege o setor, foi alterada, houve uma nova lei. Essa lei foi muito debatida, algumas das mudanças propostas por essa lei acabaram não sendo tão bem aceitas, o setor esperava mais, queria uma maior agilidade. Foi aí que, no ano passado, teve início um debate, até mesmo a partir da troca de governo, quando o presidente Michel Temer assume, ele se mostra mais aberto ao setor portuário, busca falar com os empresários e aí faz um pedido para eles. O que vocês precisam para desenvolver melhor o setor? Não há uma reunião de empresas, há uma reunião de entidades empresariais. Essas entidades empresariais do setor portuário, a Associação Brasileira de Terminais Portuários, a Associação Brasileira de Terminais de Líquidos, a Associação Brasileira de Terminais Privados, enfim, elas se reúnem e traçam exatamente uma série de medidas que elas consideram necessárias para desenvolver o setor, que é o decreto que foi agora aprovado, que dá origem a esse decreto que foi aprovado agora no início do mês. O que acaba ocorrendo? Essas propostas foram apresentadas para o governo federal analisou, verificou o que era possível atender, o que não era possível atender, publicou esse decreto. Enfim, esse decreto dá uma maior segurança jurídica sim, que era uma das principais críticas exatamente do setor, não havia uma segurança jurídica para o investimento. Eles consideram que com esse decreto agora há uma segurança jurídica. Aí só um parênteses, o que acaba atrapalhando ou gerando uma noção maior de insegurança, como a gente mesmo acabou mostrando em algumas reportagens publicadas em A Tribuna, é que a própria crise política agora gera esse fantasma da insegurança que atrapalha os investimentos, mas enfim, do ponto de vista legal, hoje já há uma maior segurança. Então, e ocorreu. Agora, a forma como esse decreto foi desenvolvido, foi elaborado, a princípio, até agora, não surgiu nenhuma denúncia de irregularidade ou de ilegalidade na elaboração do decreto. Pontualmente, foi um decreto feito institucionalmente entre o setor privado, que apresentou as suas demandas, e o governo federal verificou o que era possível fazer e o que não era possível fazer. Bom, isso daí acabou, entre as medidas, a possibilidade de contratos maiores, com prazo de até 70 anos, mas para que se consigam esses 70 anos, a empresa tem que apresentar um plano de investimento e que melhore a eficiência do terminal, ou seja, não é algo assim também tão gratuito, a iniciativa privada tem que mostrar o que ela pretende fazer e como pretende fazer, e em tese o governo federal vai ter que fiscalizar esse acordo, e deve fiscalizar esse acordo, enfim, e nesse cenário todo só aí uma observação, realmente o Porto de Santos agora conta com 2 novos terminais de containers, mas aí acabam sendo regras do mercado. Cada vez mais há armadores entrando na operação portuária. Isso daí são regras do mercado, enfim, o mercado está crescendo para esse setor e é óbvio. Só para o público entender, o armador é o dono do navio e o operador é o que administra o terminal. Até então, no Brasil, é bem mais comum ter uma empresa administrando o terminal e ter uma outra empresa cuidando do navio. O que está acontecendo agora é que essas empresas que são as donas dos navios estão também operando os terminais. Isso daí, qual é o resultado prático disso? Na hora de uma disputa de carga entre o terminal A e o terminal B, obviamente o terminal A, que é administrado pela operadora, acaba tendo a garantia de carga. Mas isso aí são regras do mercado. E o governo... É até melhor que o governo nem se aproxime muito disso aí. Deixa o mercado atuar, como assim ele acha melhor. Agora, é apenas um terminal que tem os operadores, o outro é um operador internacional. Mas essa é uma realidade, a gente fala aqui tanto de exemplos internacionais, essa é uma realidade muito comum em outros portos. Do armador, do dono do navio, né, ou de quem administra o navio, também operar o seu terminal. Aí só falando um pouco agora sobre o modelo de gestão, e que se falou sobre o Conselho de Autoridade Portuária, que, na verdade, na realidade brasileira,
e nas demandas que nós estamos debatendo aqui na mesa, acaba sendo a solução mais prática, mais rápida e mais eficiente para o cenário brasileiro. Exatamente. Para o público de casa entender, no antigo marco regulatório, a Lei 8.630 de 93, criou a figura do Conselho de Autoridade Portuária. O que era? Era um conselho, que ele ainda existe, é um conselho que reúne usuários do porto, ou seja, as empresas, os importadores e exportadores, os trabalhadores do porto, as autoridades do porto e os operadores do porto, os terminais. Ou seja, a comunidade portuária estava lá reunida para debater como aquele porto vai se desenvolver, quais são as estratégias de desenvolvimento daquele complexo portuário. Foi um órgão bastante ativo, especialmente porque a autoridade portuária era obrigada a seguir o que aquele conselho exigia. E aí a gente volta ao que nós estávamos falando no bloco passado. Em outros portos, em portos internacionais, o Esmeraldo citou aqui pontualmente o exemplo de Antuérpia, mas é um modelo, Antuérpia na Bélgica, mas é um exemplo que também a gente encontra em Rotterdam, na Holanda, em Londres, em Southampton, em Tilbury, em Londres, na Inglaterra, nos Estados Unidos também. Ou seja, são órgãos que reúnem a comunidade portuária, as autoridades nos seus mais diversos níveis, que acabam sendo reunidos para definir o quê? Quais são as metas daquele complexo. Isso existia. No marco regulatório de 2013, eles acabaram reduzindo o poder desse órgão. Agora, o Conselho de Autoridade Portuária não seria mais deliberativo, ou seja, o que ele fala tem que ser cumprido, seria apenas consultivo. O que ele fala pode ou não ser cumprido. Ou seja, perdeu o poder. A força e o poder. Perdeu o poder. Né? Agora, isso daí é uma bandeira que pela qual a região deve lutar. O Conselho de Autoridade Portuária hoje não precisa de grandes mudanças legais, é apenas fortalecer o Conselho de Autoridade. Quando nós falamos de regionalização, de ter a prefeitura ou as prefeituras, né, que não podemos esquecer que o porto, as áreas portuárias estão em 3 municípios da região, Santos, Guarujá e Cubatão, e se considerarmos a cadeia de negócios do porto, aí vamos considerar toda a Baixada Santista e até municípios do ABC, a Grande São Paulo. Eu nunca esqueço, há 2 anos, no combate ao incêndio da Ultracargo, quando a Prefeitura de Santos foi obrigada a interromper o tráfego de caminhões pelo centro da cidade, só liberando esse tráfego da meia-noite até as 5 horas da manhã, várias cargas acabaram sendo represadas. Nós estávamos no meio do combate às chamas ainda dos tanques. Houve senadores do Mato Grosso do Sul que vieram a Santos preocupados com o que estava acontecendo, porque isso aí mostrava... Obras importantes na entrada da cidade para a saída, o túnel, ponte, viaduto... Esse sinistro... Isso ninguém faz. Não, né? Esse sinistro mostrou a evidência e a urgência desse tipo de obra. E já se passaram 2 anos, e essas obras, assim, a Prefeitura já começou a fazer a parte dela, o Governo do Estado tem anunciado que vai iniciar, mas até agora não iniciou, e o Governo Federal já admitiu que está atrasado realmente. Se conseguir iniciar as obras no próximo ano, nós nos damos por satisfeitos. Mas, enfim, só voltando ao CAP, e aí que foi a última questão que me foi apresentada, realmente fortalecer o CAP acaba sendo a grande solução para garantir a participação da região no dia a dia, não no dia a dia, mas no desenvolvimento do Porto de Santos, na resolução dos seus problemas. A gente não pode nunca esquecer que o Porto de Santos é o porto do Brasil, é o porto do estado de São Paulo, mas os problemas do Porto de Santos são os problemas da região. Os empregos do Porto de Santos são os empregos aqui de Santos, de Guarujá, de Cubatão, e daí a importância dessas autoridades estarem presentes. Os problemas diários, não é? Como levantou agora há pouco aqui o Paulo de la Rosa, e a gente sente isso todo dia, não é? Trânsito, poluição, essa coisa toda, são problemas deixados pelo porto para a cidade. Esmeraldo, você quer completar alguma coisa? Eu queria, só até para não parecer que eu sou contra a iniciativa privada na atividade portuária, no controle da atividade portuária, não é isso, não. O problema é o seguinte, é que ninguém questiona a autoridade de saúde, ninguém questiona a autoridade alfandegária, ninguém questiona a autoridade de polícia, no caso aqui nosso, mas a autoridade portuária, ela é alvo de constantes dúvidas em relação à sua eficácia, à sua eficiência. Por quê? Porque, na realidade, quando você traz isso que o Leopoldo nos traz aqui, a reflexão é a partir do que ele está dizendo.
Quando você tem uma autoridade portuária que faz cumprir a sua função de autoridade, alguém questiona a autoridade de trânsito? Só quando você faz recurso de multa, mas o sujeito te multa e depois você vai fazer o que precisa fazer para... Agora, a autoridade portuária fica muito na base da composição ou da necessidade. Não sei por que essa posição em relação à autoridade portuária. Ninguém questiona as outras, a autoridade portuária é sempre objeto disso. E aí, com isto, você tem um enfraquecimento no reconhecimento do seu papel. Me parece que a autoridade portuária do Porto de Santos, e isso se multiplica por todas as outras companhias docas no Brasil, ela não exerce o papel que poderia exercer. Claro que tem dificuldade, claro que há circunstâncias que levam que aumentam intensificam essas dificuldades, mas cada um tem que saber exercer o papel que lhe é cabido. E aí só uma observação, só deve fazer em relação à atuação da autoridade portuária. Por um lado, há um arcabouço legal que acaba impedindo ou acaba tolhendo a autoridade portuária de ser mais ativa nesse processo. Teve um exemplo nos últimos meses que havia necessidade da demolição de um armazém, uma medida que na iniciativa privada seria tomada em poucos dias. Houve a necessidade da autoridade portuária consultar o Ministério dos Transportes, depois houve a necessidade da autoridade portuária consultar a Agência Nacional de Transportes Aquaviários. Uma comédia. Ou seja, a própria legislação acaba impedindo. E a própria legislação também acaba engessando tanto a autoridade portuária que às vezes nós só temos a autoridade portuária tendo uma maior eficiência dependendo, às vezes, de algum diretor que lá esteja. Ou seja, não é uma situação institucional. Às vezes o desenvolvimento acontece de forma pontual ou dependendo da pessoa que lá está. E os armazéns de 1 a 8? Uma novela interminável, um filme de longa-metragem que começou em 1990 e pouco e não termina nunca mais. Mas ali, enquanto não houver a solução, enquanto não houver... o mergulhão já seria uma solução para isso, mas enquanto não houver a garantia do acesso aos armazéns, os armazéns de 1 a 8 é aquele projeto de revitalização dos armazéns antigos do Porto, para fazer um complexo de turismo e lazer. A questão é que na frente desses armazéns passa todo o tráfego rodoviário e ferroviário dos terminais que estão na cidade de Santos. Mas é para que os armazéns, então, ficam ali? Não, mas ali é a distribuição geográfica dos armazéns. Sim, tudo bem. Mas eles servem para alguma coisa ali? Não, hoje eles acabam não servindo para nada porque não tem nem retroárea para operação de carga. Ali são os primeiros armazéns da história do Porto de Santos. Então não seria assim, olha, vamos tomar uma decisão. Não é possível, é impossível se fazer esse tipo de obra aqui no terminal Porto de Santos. Não há dinheiro no Brasil, no mundo, a JBS roubou tudo, essa gente toda aí desviou a verba, o dinheiro sumiu do Brasil, não vamos fazer não. Então resolve ali os armazéns, fazer alguma coisa de prática com aquilo, antes que aquilo comece a cair, entendeu? Desabar, não é? Transformando... Mas eu não sei. Transformando... Não pode deixar aquilo ali. Né? Transformando a esperança em desconfiança. A autoridade portuária, justamente por não ter esse respaldo da comunidade da região, da costa da Mata Atlântica, porque ela fica tão afastada do nosso corpo diretivo municipal, que ela se enfraquece. E quando o marco regulatório tira a condição de deliberação para consulta, praticamente fere de morte essa autoridade. E aí, naturalmente, o distanciamento se faz, cada vez mais nós todos acreditamos menos no Porto e, em última análise, meu querido Leopoldo e Esmeraldo, democrata que sou, eu ainda sonho com essa realidade. O grande mandatário sempre é o povo. E há um afastamento cíclico e interminável da comunidade da costa da Mata Atlântica, do maior porto da América Latina, de uma fonte de riqueza que poderia fazer com que a vida da família santista, da família vicentina, da família cubatense, tivesse um acréscimo de qualidade e de civilidade. Onde é a costa da Mata Atlântica? Vamos para o intervalo, voltamos em instante. Até já. Você sabe onde é?
Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Você sabia que a Santa Cecília TV foi a primeira emissora da região a transmitir em sinal HD? Para assistir a maior programação regional da sua TV em alta definição, não precisa pagar nada. É só sintonizar sua antena para receber o sinal digital da Santa Cecília em 52.1 HD. Verifique se o seu condomínio já tem uma antena digital coletiva. Se tiver dúvidas, converse com um antenista de confiança ou entre em contato com o nosso departamento técnico. 3202-7179. É importante saber que o sinal analógico da nossa região vai ser desligado em setembro. Se preferir, é só instalar um conversor e uma antena portátil digital na sua casa e pronto. Vários canais de TV aberta em alta definição. Santa Cecília TV em HD. Melhor qualidade, sem pagar nada para assistir. Sobre o quê? Do rendimento das novas contratações do Santos? Da atitude da prefeitura diante a greve? Não, do último atentado islâmico da semana. Então a gente vai falar da Briosa, do campeonato. Então vamos falar o que tá rolando esse mês em Catarse. Pô, o que eu ia falar é que o Santa Portal tá de cara nova, mas você já tá a par da novidade, né? O Santa Portal está de cara nova. Confira tudo o que acontece na Baixada Santista, no Brasil e no mundo, em santaportal.com.br. Muito bem, a sequência aqui do nosso ponto de vista. Bárbara, alguma coisa aí pra gente, por enquanto, ou não? Sim. O Luiz Leite, do José Menino, pergunta para o delegado Paulo de la Rosa: com as delações que envolvem o Porto de Santos, aumentam as chances do Michel Temer renunciar ou ser afastado? Luiz Leite, José Menino, eu trago as melhores recordações desde a minha infância. O Brasil está numa crise absolutamente sufocante, onde nós todos, brasileiras e brasileiros, perdemos a credibilidade no nosso dirigente maior. Então é óbvio que cada nova delação é uma marola que se soma a esse tsunami que chegou em Brasília. Não podemos mais aceitar que é passageiro. Quanto à renúncia do senhor presidente, fico aqui com a certeza, querido Esmeraldo, que as respostas estão na ponta da língua. Não sei, não vi, não fui. Nós ficamos nessa trilogia do não e o tempo vai passando, as acomodações... No caso dele tem um não ouvi também. Não falei, não vi, não ouvi. E as acomodações palacianas, elas são poderosíssimas. Continuamos ofertando oportunidades orçamentárias para deputado tal, deputado qual. Nós não temos ainda na oposição, e eu já disse isso aqui nessa bancada, o Edgar há de se lembrar, que a democracia precisa de um grande governo, mas precisa também de uma grande oposição. Esse balanço entre uma oposição qualificada e um governo qualificado leva qualquer administração às alturas. Nós não temos um nome. O presidente parece agarrado ao cargo porque sabe que, em saindo do cargo, corre um sério risco de responder criminalmente por atitudes espúrias que teve no exercício. Então, a função dele agora não é mais dirigir o país, é preservar o cargo. Nada diferente do que a esmagadora maioria dos nossos políticos. Então, Luiz Leite, assim como você, eu torço para que, num arroubo de cidadania, num momento de amor à pátria tão incomum na classe política, ele renuncie. Porque o Brasil precisa, sim, de ação. Nós vínhamos, aos poucos, começando a botar o nariz para fora do lamaçal econômico e tomamos essa trauletada na cabeça. Que tenhamos, todos nós, do mais humilde, que talvez seja o melhor dos brasileiros, até o mandatário maior, o senhor presidente, um pouco mais de amor ao Brasil.
porque vergonha e desesperança ninguém mais está suportando. Olha, Esmeraldo, a coisa está tão confusa, Leopoldo e Ana Rosa, Bárbara, que recentemente na Câmara de Santos, e meio aos debates e isso e aquilo, enfim, né? Uma proposta enviada pelo Poder Executivo, pelo prefeito, a vereadora Thelma de Souza pediu a palavra e disse, gente, vocês estão fazendo uma enorme confusão aqui dentro. Oposição somos eu e o vereador Chico. Nós é que temos que falar. Vocês têm que defender o prefeito. Vocês são da base do governo, entendeu? E fica lá o líder do governo, Ademir Pestana, se esgoelando lá para tentar manter e fazer com que o pessoal entenda que, lógico, que ninguém vai no cabresto ali e tal, e obrigado a dizer amém a tudo. Claro que não, você pode se posicionar contra isso, contra aquilo. Mas as coisas perderam o sentido de uma maneira, está tudo bem, sabe? Mas isso é um reflexo do que acontece na Câmara Municipal, nas Assembleias Legislativas, no Congresso Nacional, onde o sujeito acha que está no grupo do governo, na base aliada ou na oposição, e aí ele fica cego. Sabe cavalo de carroça? Não, tudo que ele quer, que ele acha que é necessário, que é bom para a base dele e tal, o governo tem que fazer. Mas o problema... Ou a administração tem que fazer, não é por aí. Eu me lembro de um fato, há anos atrás, o vereador Brás, ele votou contra um projeto do governo municipal. E aquilo me chamou a atenção porque era um projeto que era contra o governo, a intenção do governo municipal, mas era a favor da categoria profissional dele, de dentistas. Para mim, eu lembro dessa me polêmica, parece a coisa mais natural, porque quem o colocou lá também foi um grupo de dentistas, no caso ali do Brás. Então, não é possível que o governo não compreenda esses compromissos pessoais de origem, da sua essência própria, isso vale para qualquer esfera de governo, e você, com isso, consegue estabelecer e equilibrar as relações políticas, coisa que, no caso nosso, isso não no foi Brasil... agora, acho que foi na outra legislação. Não, foi na outra legislatura. Né? O prefeito era o Papa. Não foi agora. Foi no Papa. Exatamente. Então, essas coisas, Edgar, elas têm que se equilibrar, porque senão você... Eu tenho 54 anos, eu já vi muita coisa na minha vida, mas mais do que ter visto, eu vejo, ouço, escuto, né, tal, falo, mais do que isso, eu leio muito, eu gosto muito de história, eu gosto de ler relatos da nossa história aqui, da história do Brasil, e as coisas não eram assim, a política não era assim, a política era uma política feita... Tinha gente que não era legal e tal, mas a política era feita com mais claridade, com mais clareza. As pessoas se colocavam com mais propriedade em relação ao que pensavam e ao que queriam dizer. Hoje não. Hoje você está preso à mala que sai do estacionamento e entra no táxi. Hoje você está preso a essas coisas, símbolos da mais absoluta, e eu não sou o poeta é o Paulo, da mais absoluta vilania, da mais absoluta falta de civilidade, de urbanidade. E aí você vê o Roda Viva, como eu assisti ontem, uma boa parte, né? Eu vi uma parte também. A assistir ao Zé Neumann, que é um jornalista que não tem papas na língua, né? A gente sabe disso, a chamar o deputado tal de canalha, ao presidente de sem vergonha, ao ex-ministro de safado, ao deputado, ao Congresso de bando disso e daquilo, entendeu? E ele esculhamba em rede nacional, pela Rede Cultura, né? TV Cultura, e eu duvido que alguém venha questioná-lo a respeito desses elogios, dessa pancadaria verbal que ele soltou ontem em cima dessa gente toda. Agora, deixa eu passar aqui com o Leopoldo, né? Essa coisa toda que a gente fala, eu falei sobre o descaso, né, de investimentos do governo federal, que olha para o Porto de Santos, ou nem olha para o Porto de Santos, o pessoal do Brasil. Mas o Márcio França, uma vez deputado federal, né, havia um decreto, um projeto de lei enviado à presidente Dilma, da presidente Dilma na época, que mudava essa relação trabalhista aqui no Porto de Santos, enfim, 13 ou 14, não me lembro exatamente. E o Márcio, num programa nosso, disse o seguinte, olha, a maior dificuldade do mundo é você debater Porto no Congresso. São 513 deputados, nem 13 conhecem Porto. Eles só sabem o seguinte, o que corre lá, a boca pequena. Porto só tem bandido, ladrão, que querem tomar conta daquele lugar, então é melhor privatizar. Privatiza e acabou.
Mas aí fica essa questão aqui, nós precisamos de uma ponte, de um viaduto, de um túnel, de investimentos mais adequados, uma fiscalização maior nos terminais líquidos, essa coisa toda. Nada disso acontece, né? Então, você falou do CAP no bloco anterior, eu sou mais radical. Ou você municipaliza, porque aí o prefeito é cobrado. Quem é que o prefeito vai indicar? Fulano de tal. Quem é esse cara? Esse cara é engenheiro, trabalhou na CODESP por muitos anos, tem experiência aqui, isso. O prefeito é cobrado pela tal comunidade, que seríamos todos nós, santistas, guarujaenses, cubatenses, a região toda, enfim, Leopoldo. Mas aí, mais uma vez, eu volto à proposta do Conselho de Autoridade Portuária, que reúne representantes dos municípios, do Estado e da Federação, do governo federal. Deixar o controle do porto apenas em um dos níveis é perigoso. Aqui a gente reclama bastante, o governo federal poderia fazer mais pelo porto, tudo, não fez tanto. Compartilhe essa gestão entre os demais níveis de governo. Os exemplos aí são claros em outros países, com base em outras legislações, da importância dessa chegada de demandas. No Porto de Los Angeles, na costa oeste dos Estados Unidos, foi a partir do momento que a comunidade começou a verificar o surgimento de casos de câncer ocasionado pelo aumento da poluição ali na região de Los Angeles, que o Porto começou a adotar medidas de proteção ambiental, medidas para reduzir a emissão de poluentes nas suas atividades, através dos seus caminhões. Por quê? Porque a prefeitura participava do grupo de gestão do porto. Agora, o Porto do Brasil não pode ficar aí, me permita discordar. O índice nosso aqui é um dos mais altos do Estado, hein? Exato. Não foram mais. E não só por causa dos terminais. Há algumas iniciativas aí, diga-se de passagem, para reduzir consideravelmente a emissão de material particulado, da poeira, durante as operações. Mas também nós temos que prestar atenção, por exemplo, nos caminhões. A idade média dos caminhões que circulam aqui pela região. Isso sim, seria uma iniciativa do poder público, nos seus 3 níveis de governo, para tentar acabar com isso, criar linha de financiamento para a substituição dos caminhões, como aconteceu nos Estados Unidos. Mas você deixar apenas, por exemplo, com o controle do porto, ou no Estado, ou só na prefeitura, você acaba, na verdade, criando problema, porque onde você vai, às vezes, conseguir um financiamento? É mais fácil conseguir um financiamento com a participação do governo federal. É importante, especialmente em relação ao Porto de Santos, que tem impacto na economia nacional, que opera quase no quadrimestre agora deu 28% da balança comercial. Ou seja, a gente está falando aí de cada $4 que passam pelo Brasil, que o Brasil troca com o exterior, $1 está passando pelo Porto de Santos. Aliás, desculpa. Até um pouquinho mais. Até 1,25, um pouco mais, né? Um pouco mais. 25% seria 1 para 4. Enfim, deixar apenas no município é complicado. O interessante é você ter, na verdade, o município tendo maior voz, o Estado tendo maior voz, porque a gente não pode esquecer que os acessos ao Porto de Santos, especialmente os rodoviários, são controlados pelo governo do Estado. Então, é bom que haja uma sinergia e também que as autoridades entendam e que também a comunidade da Baixada Santista entenda que a região não vai se desenvolver sozinha enquanto não se desenvolver junto com o Porto. E o Porto não se desenvolve sozinho sem a região do lado. E uma última observação, só comentando sobre a bancada. Realmente, há uma ausência muito grande de uma bancada portuária. Especialmente, aí eu puxo um pouco a orelha dos parlamentares do Estado de São Paulo, que sabem a importância do Porto de Santos e muitas vezes não acabam correndo atrás disso. Vai para a bancada do Rio de Janeiro, mexe com um porto do Rio de Janeiro, mexe com um empreendimento e fica na capital do Rio de Janeiro, que você não vai ver uma reação dos deputados ali para tentar garantir o investimento para aquela região. Olha, estamos encerrando aqui, eu só não queria deixar passar, 2 anos, 3 anos, no programa anterior que a gente mantinha na casa, o Rodolfo Amaral soltou uma bomba aqui e a Codesp devolve ao Tesouro Nacional cerca de 250, 280 milhões de reais por ano por não ter projetos aqui para investir esse dinheiro. Ficamos todos chocados na mesa naquela oportunidade, quase ninguém falava a respeito disso. 10 dias depois, aproximadamente, o Renato Barros, que era o presidente da Codesp, veio ao programa e confirmou, né? Sim. Que já há 5, 6 anos, 7 anos para trás, enfim, hoje faz 10, deve fazer 10, vamos vendo que isso acontece, né, em sequência. Aí fica a pergunta, não dá para você responder que não tem tempo mais, está certo? Mas será possível que não dá para fazer uma ponte, um investimento importante, melhorar os acessos ao porto com essa grana que bate aqui e volta para o Tesouro? Sei lá, fica essa pergunta. O que você acha? Dava ou não dava? É claro que dá.
Vamos encerrando aqui o ponto de vista. Ô, Leopoldo, obrigado. Você vai voltar muitas outras vezes aqui com a gente. Sempre bom tê-lo aqui. Obrigado, Esmeraldo, aqui da casa, como também ao Paulo de la Rosa. E a Bárbara acompanhando aí as nossas participações nas redes sociais. Estamos juntos de segunda a sexta, ao vivo, 1h30 da tarde, reprise 8 da noite. Valeu, gente. Obrigado.